Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, daremos sequência à nossa saga de Bobbie Goodies. E hoje é um episódio especial, porque eu vou usar os meus novos marcadores da Uhu. Sim, aquele kit gigante de 320 cores que chegou por aqui. Se você perdeu o vídeo passado onde eu fiz o box dele, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. E eu tô impactada com tantas cores lindas. Então pega seu café, sua aguinha ou o que você quiser e vem colorir junto comigo. No vídeo de hoje, a página que iremos colorir é Banho de Espuma. Lembrando que esse é o terceiro episódio da nossa saga. Nós já colorimos o Chá da Tarde e o Berçário. Tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui no card pra vocês a playlist com todos os vídeos até agora. Então, eu pensei, né, em fazer para essa página, que é de um banheiro, né, bem fofinho, bem de menininha. Comecei separando uns tons de rosa para poder usar aqui nessa cartela. Afinal, gente, rosa é reverso, né? Não tem uma página que eu não utilize muitos tons de rosa. Então, vamos lá. Vou começar a fazer aquela minha textura de madeira que eu amo aqui. E também a gente vai ver como é que vai ficar com os marcadores da Uhu. Já vou adiantar um pouquinho que eu acho que deveria ter deixado os marcadores secar um pouquinho mais, porque eu comentei com vocês, né, no vídeo passado, de primeiras impressões, que ele demora um pouquinho mais para secar. Então eu não achei que ficou tão marcado quanto os outros marcadores que eu tô acostumado, mas também ficou bonito. Só que numa próxima eu vou deixar secar um pouquinho mais. Eu tô gostando muito de usar esses marcadores até agora. Os degradês, né, ficam bem suaves, fica bem bonito. A ponta é bem macia, como eu já expliquei pra vocês. Eles deslizam muito facilmente e isso também faz com que a gente faça o colorido muito mais rápido. Eu sempre gosto de começar o colorido pelos tons de base, né? Que é o que vão definir mais ou menos as cores do nosso desenho. E aí depois eu vou construindo camadas. E com esses marcadores é muito fácil construir camadas, fazer sombra, principalmente em tons assim mais claros e os tons pastéis. E a ponta brush ajuda muito também a ter esse controle. Sério, o Uhu arrasou demais nesse kit. Ah, e se você tá vendo esse vídeo e ainda não deixou o like, já aproveita para apertar esse botãozinho aqui, porque ele me ajuda demais a continuar trazendo vídeos aqui pro canal. E se você for novo por aqui, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum colorido. Para essa parede toda branca, eu resolvi fazer um papel de parede toda de rosinhas. Então eu peguei um rosa mais claro e fui fazendo essas marcações como se fossem florzinhas, né? E agora com a caneta de ponta fina, eu vou fazer um miolinho e vários tracinhos acompanhando o contorno desse desenho que eu fiz, para poder montar, né, ficar como se fossem as rosetas. Eu achei que ficou bem delicadinho e ficou bem bonitinho. Eu fiz bem devagarzinho ali pra vocês poderem ver, e agora eu dei uma acelerada no vídeo, porque eu tô fazendo igual, né, em todas as rosetas. E enquanto eu vou finalizando essa parte, deixa eu contar pra vocês. Esses marcadores me surpreenderam demais. As cores são bem vivas, a ponta é macia, como eu já falei 1000 vezes, né, gente? Mas é porque é muito diferente mesmo, sabe? Do que as outras duas pontas que eu tava acostumada. E a variação de tons também é tão grande que dá vontade de testar tudo de uma vez. Já comentei também pra vocês do cheiro, né, que não tem cheiro de nada e não incomoda. E o legal é que dá pra brincar bastante com as misturas, né? Então, pra quem gosta de ilustrar, dá pra usar tanto pra desenhos simples quanto pra pinturas mais detalhadas. Eu tava vendo nas minhas redes alguns vídeos de pessoal usando isso pra fazer alguns desenhos realistas, sabe? E eu fico assim, nossa, chocada quanto fica bonito. Inclusive, se você não me segue nas minhas redes, você tá perdendo muito conteúdo legal que eu coloco só lá. Na toalha, eu quis fazer um efeito bem assim de toalha fofinha. Então eu passei o marcador, né, igual vocês viram, bem de qualquer jeito, pra ficar bem manchado mesmo. E aí agora eu tô vindo com o blender fazendo batidinhas com a ponta fine, né, que daí fica parecendo uma bolinha. E aí ela vai dar essa sensação de fofinho. Eu achei que ficou bem bonitinha e realmente deu a sensação mesmo de que é uma toalha bem felpudinha, assim, bem fofinha. Essa ilustração do Bobbie Good é tão fofinha, né? Eu achei muito bonitinha a cachorrinha ali no banheiro, tomando banho e tal, no seu banho de espuma. Bom, pra banheira eu também quis que ela conversasse ali junto com o papel de parede, pra poder ficar tudo conversando e bem fofinho. E claro, tudo rosa, né? Porque hoje eu tô a surtada do rosa.
Gente, tem muito rosa pra usar, hein? E eu que sou a doida, acho que hoje eu vou usar vários tons de rosa. Vai ser quase tipo 50 tons de rosa no banheiro. Eu achei bem fofinha essa ilustração do Bobbie Goods, a cachorrinha aqui no seu banho de espuma. Achei bem fofinha, assim. Aqui pro papel não, né? Pro azulejo, gente, as palavras estão sumindo da minha boca. Não sei o que tá acontecendo. Aqui pro azulejo, eu tô querendo fazer um tom mais de rosa, assim, só que eu peguei esse tom aí e eu peguei errado. Eu só vi depois que eu tinha aplicado a primeira vez. Então, provavelmente, depois que secar, se não ficar legal, eu vou aplicar um outro tom por cima. Olhando aqui já, assim, não tô gostando, sabe? Achei que não tá muito ornando. Eu queria um tom de rosa um pouco mais fechado, ou talvez até meio que um menta. Eu vou ver depois o que eu vou passar por cima, só sei que eu não gostei, ficou meio blé. E para espuma, eu tô pensando aqui se eu faço a espuma meio rosa com amarelo, ou se eu faço as bolhas, né? Tipo bolha de sabão. Normalmente lá no TikTok, ou quando eu vejo os vídeos, o pessoal usa os tons de azul, rosa e amarelo. Aí eu tô pensando aqui ainda se eu vou usar esses 3 tons ou não, ou se eu vou fazer só como se fosse uma espuma. Vou ver. Aqui eu quis tentar imitar um efeito dourado. Não é um efeito dourado, mas eu preciso ainda treinar como é que faz esse efeito, na verdade, porque eu não sei fazer. Mas eu tentei fazer aí um efeitinho meio furreca, assim, pra dar pro gasto. Então eu fiz a mesinha como se fosse no dourado, a moldura ali do quadrinho. E esse porta-lenço. Gente, todos os desenhos quase que tem, assim, de Bobbie Goods fofinhos, tem um porta-lenço, né? Nossa, eu acho que lá fora eles devem usar bastante esse lenço, né, de papel. Aqui, assim, não vejo muito no Brasil gente utilizando. Mas lá eu sempre vejo nos desenhos, assim, não só do Bobbie Goods, mas de outros também que eu faço coloridos, que tem essa caixinha de papel. Bem engraçado, né? Eu quis fazer aí também como se fosse um espelho nessa parte, mas eu pintei errado. Eu ia fazer como se fosse uma janela, mas aí acabei pintando de azul mesmo, então ficou como se eu tivesse dado a ideia de um espelho. Na pantufinha dela, eu pensei até em fazer uma mais daquela cheia de pelinho. Acho que vai ficar legal, vai combinar. E aí aqui eu vou intercalando com alguns tons que eu já usei. Já falei pra vocês, né, que eu gosto muito de fazer isso, porque eu acho que isso faz o desenho ficar mais harmônico. E eu não sei muito combinar as cores, assim, sabe? Antes de colorir, eu meio que assim, fico lá horas um pouquinho no Pinterest procurando paletas, vendo cores que combinam, testando assim no papel. Vocês também têm essa dificuldade? Eu nunca consigo, assim, quando é pra gravar, simplesmente sentar e colorir. Eu sempre às vezes tenho que procurar um pouquinho de coloração, assim, sabe? Pra poder ver os tons que combinam, paleta de cores. Eu acho um pouco meio difícil essa coisa de tabela de cores, sabe? Eu tenho algumas que eu fiz até, que eu sei de cores que ornam, mas eu preciso fazer pra agora da Ohuhu, porque os tons que eu tenho é da Evoque, né? Da Touch. E aí eu preciso refazer elas com os tons da Ohuhu. Aqui no tapete eu quis fazer, ver se realmente ia ficar marcado o tapete. E, gente, eu achei que ficou muito bom, viu? Porque, assim, por não ser uma ponta chanfrada, que é aquela ponta maior, né? Eu achei que ficou bem bom. A pintura, né? Fica bem bonita, sem manchado, fica bem uniforme. E eu tô gostando do nosso banheiro. O que vocês estão achando? Estão gostando? Aqui eu tava testando um outro rosa pra ver se era esse rosa que eu ia usar mesmo. Porque confesso que eu fiquei um pouco com preguiça de ficar caçando lá na tabela de cores, então eu fui um pouco pela cor da caneta, da tampa da caneta. Mas eu gostei desse daqui, que a hora que eu pintei eu achei que deu um destaque maior. Aí eu vou fazer como se fosse um azulejo. Então vou pintar ele chapado, né, todo de rosa, e depois eu venho fazendo o sombreamento e aí eu passo a caneta branca. E hoje eu preciso agradecer todas as minhas amigas do Mundinho Coloring. Vocês que estão sempre comentando, curtindo, compartilhando meus vídeos. Sério, vocês são tudo. Algumas também têm canal aqui no YouTube, fazem conteúdos incríveis, maravilhosos, perfeitos. Vou deixar os links delas aqui na descrição e eu quero ver todo mundo passando lá e comentando que veio direto do Geverso, hein? Eu conto com vocês.
Aliás, vocês estão curtindo esse surto rosa aqui comigo? Então já aproveita e deixa o like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal e ele precisa dessa ajuda. Nosso canal é um bebezinho ainda, então ele precisa crescer muito e ser bastante conhecido. E se você tá acompanhando a saga e ainda não se inscreveu, amiga, como assim? Se inscreve aí pra não perder os próximos episódios do nosso livrinho, porque tá ficando cada vez mais lindo. Aqui no chão eu quis meio que, não sei o que eu queria fazer aqui na verdade, meio que deu uma inventada. Eu adoro inventar moda, né? Eu não sei se isso é meio que um porcelanato, talvez, não sei. Só sei que eu fiz umas bolinhas de cinza claro, depois um cinza médio, e aí eu coloquei um tom de rosa clarinho. Granito, talvez? Não sei. Não sei onde que eu vi isso também. Tentei procurar pra ver se eu tinha salvo alguma inspiração, mas não, também não sei de onde que eu tirei isso. Mas enfim, eu achei que ficou bonitinho e achei que combinou. O que vocês acharam? Achei que não poluiu tanto, né? Aqui na nossa cachorrinha eu ainda não achei um jeito de fazer a cachorrinha que me agrade, se ela vai ser com manchinhas ou não, então eu tô testando e vou fazendo aí conforme a gente for fazendo os episódios, né? E aí eu fiz ela nessa cor que eu achei que combinasse. E pra fazer a espuma, eu decidi fazer as bolhas de sabão mesmo. E aí eu vou fazer no tom de amarelo com rosa. Um rosa bem clarinho com amarelo, aonde eu venho fazendo as bolinhas e depois eu venho preenchendo por dentro com amarelo. E aí vamos ver se vai dar certo. Eu nunca tinha feito esse efeito, na verdade, então é a primeira vez que eu vou testar aqui junto com vocês. Por enquanto eu tô gostando, porque depois o que dá mais, assim, o tchan, assim, nas bolas de sabão que eu vi quando eu vi os tutoriais, foi a caneta branca, né? Então vamos ver se vai ficar legal do jeito que eu tô imaginando. Aí eu vim mesclando um pouquinho elas com um blender. Gente, me ajudem aqui, me deem dicas de como e o que fazer com esse blender, porque até então eu meio que tô achando ele, não sei, meio inútil. Eu confesso. Eu não sei se é porque eu já tô acostumada com outras marcas que vinha o blender, mas acabava rapidinho, né? E eu acabava fazendo quando tinha que fazer degradê com a própria cor mesmo, fazendo tipo, por exemplo, do mais escuro pro mais claro. E ali no outro vídeo também que eu fiz as primeiras impressões, eu também utilizei dessa maneira e deu certo também, achei que ficou bem bonito. Aí eu não vi muita utilidade assim no blender, mas eu vejo tanta gente usando, aí eu não sei, será que eu não tô sabendo usar? Ou não sei, me deem dicas aqui de como que vocês usam a caneta blender, o que é mais assim de diferente que ela faz. Aí eu resolvi passar uma caneta azul porque eu achei que tava muito clarinho, sabe? E depois quando eu viesse com a caneta branca não ia dar pra ver quase nada. Então eu vim meio que preenchendo um lado como se fosse da bolha de sabão com a caneta azul. E aqui na toalha eu tô fazendo uns pontinhos pra dar como se ela fosse bem fofinha. E aí essa cortina eu tava meio em dúvida quando eu comecei a colorir se eu ia fazer ela transparente ou não, mas aí eu resolvi fazer esse rosa clarinho com essas florzinhas, que na verdade tá parecendo mais um ovo, não parece, gente? Agora, olhando aqui agora, parece um ovo frito. Se eu fizesse o miolo de amarelo, ia ficar parecendo um ovo. Ou eu que sou boba demais mesmo. Aí aqui na pantufinha eu tô passando uma caneta acrílica pra dar meio que uma anulada nessa caneta branca, mas achei que não resolveu nada também, não mudou muita coisa. E aí eu comecei a fazer aqui a parte do azulejo. Aqui é bem facinho esse efeito. Você vai pegar dois lados, né? E você vai fazer a sombra da cor um pouquinho mais escura que você utilizou. Ou se for o marcador que ele aceita camada, você pode usar a mesma cor. E aí você vai fazer dos dois lados, né? Normalmente na vertical e na horizontal. E nos outros dois lados que sobrou, você vem e faz com a caneta branca. Igual eu fiz. E aí ele dá a ideia como se fosse um azulejo. Aqui pra nossa mantinha também eu quis fazer uma estampinha. Eu fiz uma estampa de lavanda. Eu achei que ficou bem fofinha, deu um tchanzinho a mais ali. E eu tô pensando em fazer ela também na nossa borda ao redor. Eu achei que vai ficar legal e vai combinar, né? Banho com lavanda. A vela também que tá acesa ali também é de lavanda, que eu fiz as cores. Agora estou dando os retoques e os detalhes finais com a caneta branca que eu amo. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um desenho onde eu não trago a caneta branca. O que vocês acham? Fazer um desenho só pintando com marcadores mesmo, sem efeito de caneta branca e sem efeito com lápis de cor? Vocês iam gostar? Comenta aqui pra mim, eu posso trazer também. Porque às vezes tem gente que não tem caneta branca, né? E aí, se não tiver caneta branca, não vai conseguir fazer os efeitos que eu tô fazendo. Agora eu tô fazendo aqui
os pelinhos. E eu achei que ficou bem fofinha. Eu acho que talvez eu retoque um pouquinho o contorno ali, porque eu achei que ficou meio que tudo parecido, né? Mas ao mesmo tempo dá pra poder enxergar, assim, vamos ver. Mas tô gostando. E aí agora eu vou tentar imitar aquele efeito dourado que eu falei pra vocês, né? Que eu não sei muito fazer, eu utilizei esse lápis de cor aí. Eu gosto de usar os lápis de cor da Super Soft, porque como eles são bem encerados, eu acho que eles pegam muito bem em cima dos marcadores, sabe? Vocês usam lápis e qual marca que vocês usam? Eu também já usei, acho que o da Tris, mas eu senti que ele não pigmenta muito. Eu tenho que carcar bastante o lápis pra poder pigmentar. E os da Color também, eles são muito bons. O vídeo da semana passada que a gente fez também no domingo, do berçário, eu usei alguns lápis da Color e eu achei que ficou bem bom também, igual o Super Soft. Mas o Super Soft eu acredito que seja mais acessível, né, porque ele é mais fácil de ser encontrado. Os da Color normalmente tem que ser importado. Aí eu gostei um pouquinho do efeito aqui de dourado, meio fajuto. O que vocês acharam? Agora eu vou começar a fazer as bolhas, e aí é bem simples, a gente segue esse contorno em cima, né? E aí eu faço a bolinha, e eu vou preenchendo e fazendo bolinhas ali imaginárias até finalizar tudo, ó, como vocês podem ver. E aí o fundo que tava, né, é o fundo que vai ficar na bolha de sabão. Eu achei que ficou bem bonitinho, talvez eu fizesse um pouquinho mais rosa, pra parecer como se ela tivesse jogado algum sabonete, assim, que fosse rosa. Mas até que eu gostei, assim, achei que ficou neutro, né? E ficou parecendo bolinha de sabão mesmo. Vocês gostaram? Eu resolvi dar um toquezinho de rosa pra ver se dava uma melhoradinha ali na questão, porque eu achei que ficou muito amarelado. Mas não sei se mudou muita coisa, assim. Não sei se o tom de rosa que eu usei talvez foi muito claro, mas não sei se mudou, não. Assim, não vi tanta diferença. Talvez se não usasse não ia fazer diferença. Não sei também se eu gostei desse efeito de bolha. Não sei se eu fiz direito. Eu vou testar melhor pra poder tentar fazer em outro desenho, talvez uma mais bonita. Eu achei que ficou, não sei se eu gostei. Eu achei que não ficou muito parecido com aqueles que eu vejo o pessoal fazendo. Talvez eu tenha feito da maneira errada, não sei, talvez tenha colocado muita caneta branca. Depois eu vou estudar um pouquinho mais, até para trazer um pouquinho melhor aqui pra vocês. E praticamente o desenho tá finalizado agora, já tô fazendo só alguns retoques com a caneta branca. Que nunca é demais, né, caneta branca. E aí eu resolvi também contornar aqui pra dar uma anulada um pouco nessas linhas pretas e ficar como se fosse uma cortina mais transparente. Nossa cortina de ovo, porque, gente, parece mesmo ovo, não sei, eu tô vendo daqui, realmente parece. Eu devia ter feito talvez as florzinhas, né, no rosa, aí não teria dado e a cortina no amarelo. Aqui eu tô fazendo a borda, que eu tô fazendo como se fossem uns raminhos pra imitar uma lavanda. Vocês estão gostando de fazer, que eu estou fazendo borda em todos os desenhos? Vocês fazem bordas no desenho de vocês? Normalmente eu não faço, eu tenho um pouco, não preguiça, mas não sei, eu acabo nunca lembrando de fazer borda. Mas agora que eu tô fazendo, né, na nossa saga aqui do Bobbie Goods, eu tô gostando, gente. Eu tô achando que dá um diferencial pra página. Eu achei que realmente, assim, parece que, não sei, fica mais bonito, assim. Fica mais, parece que ele complementa o desenho. Acho que essa é a entendimento, tipo assim, ele complementa o desenho, fica bonitinho. Então eu fiz vários raminhos aqui como se fossem lavandas, e aí depois eu vou vir com a caneta verde pra imitar como se fosse folhas. E aí vou fazer bem pequenininho. Aqui ficou parecendo até umas bolinhas, né, mas é folha, gente. É aquela folhinha, a mesma folhinha que a gente fez na roseta ali no papel de parede. E prontinho, nosso desenho tá finalizado. Vocês gostaram?
Eu achei que no final tudo combinou e eu acabei gostando, sabe? Mesmo duvidando no meio do processo. Se você tá acompanhando a saga e tá gostando desse mundinho aqui junto comigo, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não tá, porque tem muito mais páginas vindo por aí. E claro, comenta aqui o que você quer ver nos próximos episódios, que eu tô sempre de olho. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!